A natureza do conflito e do esforço. Desejo, nesta manhã, considerar vários problemas, submetê-los a um sério exame. Para se chegar a uma profunda compreensão desses problemas, necessita-se de abundante energia, não só física, mas também energia psicológica. Em geral, o indivíduo com saúde dispõe de suficiente energia física, do ardor necessário ao investigar, mas muito mais difícil, quer-me parecer, é ter energia psicológica, a energia necessária para examinar atentamente, até o fim, qualquer questão, sem se deixar distrair em caminho. Para se ter essa abundância de energia, é necessário compreender a natureza do conflito e do esforço. Estamos muito acostumados com esse condicionamento representado pelo esforço. Toda a nossa vida, do nascimento à morte, vemo-nos empenhados num esforço constante, numa luta interminável. E onde há luta, evidentemente, tem de haver desconfiguração. Onde há esforço, não há a lucidez necessária ao exame. Todo esforço implica tensão, o desejo de alcançar um certo fim, impossibilitando, por conseguinte, qualquer espécie de investigação, impedindo a compreensão, a penetração profunda. Como antes dissemos, o desejo de resultados baseia-se essencialmente no conforto, no prazer, na satisfação. O que vamos considerar nesta manhã não exige esforço de nenhuma espécie. Só existe esforço quando há contradição. Contradição interior. Além da contradição exterior, sempre possível de compreender e, quiçá, transcender. Mas há a contradição interior entre desejos opostos, e são esses desejos os causadores do conflito. Querer e não querer, o que é e o que deveria ser, o que é a ajustar-se ao padrão do que deveria ser. Por essa razão, há sempre conflito. Aparentemente, tudo isso faz parte de nossa vida diária. De manhã à noite, desde a hora de levantar-nos para trabalhar e lutar o dia todo até a hora de deitar-nos. Do nascimento à morte. Empenhemo-nos nesse constante esforço, e fazer esforço para se ficar livre do esforço significa fazer mais esforço. Nada se lucra em ficar meramente ouvindo uma longa série de palavras e de ideias. O que nos interessa é a compreensão do inteiro processo da vida, com todas as suas complexidades, suas agressões e aflições, suas tristezas, confusões, agonias. Para se compreender esse vasto campo da vida, que é um movimento constante, cumpre não só ouvir palavras, mas também ultrapassá-las, porque palavras, explicações, não representam o fato. Entretanto, a maioria de nós se deixa ficar na rede das palavras. Elas nos são de enorme importância, tal a palavra socialista, que para um americano ou comunista é uma coisa formidanda. Tão importante se tornou a palavra que, em fato, o que tem realidade é o que é e não a palavra. E, para podermos ultrapassar a palavra, penso que temos também de compreender o quanto a mente está escravizada às palavras. O pensamento se expressa por meio de palavras. Pode-se pensar sem a palavra? Compreender sem a palavra? Para se compreender uma coisa totalmente, perceber o inteiro processo da vida, temos de estar livres da palavra, do símbolo, da ideia, da conclusão. Pode-se então olhar, pode-se então escutar, e esse ato de escutar é um verdadeiro milagre, talvez o maior dos milagres. Escutar totalmente, sem opor defesas nem barreiras, sem concordar nem discordar. Isso não significa que a mente não esteja aberta. Pelo contrário, ela se acha então num estado de extraordinária vigilância. Como estávamos dizendo, a palavra não é o fato. Isso é dificílimo de perceber. O símbolo nunca é a realidade. As coisas que vamos considerar nesta manhã, repito, não requerem nenhum esforço.
O que se requer é a total percepção do inteiro processo da vida e para se perceber esse fenómeno da vida em seu todo, necessita-se de energia. Nega-se tal energia quando há impulso, esforço visante à consecução de algum fim. Só quando vazia a taça pode ser enchida. Só totalmente vazios podem a mente e o coração compreender, viver. Mas esse estado de absoluto vazio não é um fenómeno negativo. Pelo contrário, constitui o mais alto grau de inteligência. É o amor em sua forma mais elevada, o estar-se tão completamente vazio que não haja a mais leve arranhadura de memória. Uma só palavra, uma só conclusão, para desfigurar o percebimento. O que nesta manhã vamos examinar exige uma mente inteiramente isenta de medo. Portanto, é necessário, em primeiro lugar, compreender o medo, porque o que vamos considerar é o problema da morte. Para compreendê-lo, penetrá-lo profundamente, necessita-se de uma mente sobremodo sutil, sensível, vigilante, capaz de plena atenção. E, para se compreender esse enorme problema com que o homem vem lutando desde o começo dos tempos, impede estarmos livres do medo. Há numerosas modalidades de medo. Medo do escuro, medo da opinião pública, medo de acidentes físicos, medo à insegurança, medo à solidão e, por derradeiro, o medo da morte. E o medo, como dissemos, está sempre em relação com alguma coisa, não existe isoladamente. Tenho medo de vós, ou vós tendes medo de mim, ou tenho medo de uma ideia, ou liguei-me a um certo movimento no qual encontro conforto e segurança. E temo seja destruída essa segurança, me seja roubado aquele conforto. Temo perder o conforto que me proporcionam minhas relações, meu emprego, meus ideais. Há tantas formas de medo, e o medo é essencialmente o resultado do tempo. Ninguém teme o presente, temos medo do que irá acontecer ou do que aconteceu. Examinai isso, por favor. Não tendes concordar com o orador, pois isso seria muito absurdo, mas procurar, por intermédio de suas palavras, conhecer o vosso condicionamento, vossas maneiras de pensar e de sentir. O medo é produto do pensamento. O medo, em todas as suas formas, é a ação do pensamento vindo do passado, atravessando o presente para o futuro. Tenho medo do que acontecerá e tenho medo de algo que pratiquei no passado e que desejo ocultar. Assim, o pensamento, o medo é um movimento do passado. E, se desejamos livrar-nos do medo, muito importa compreender esse movimento do tempo que é essencialmente processo de pensamento. O presente vivo de agora, a realidade, resulta de ontem e de milhares de ontens, por conseguinte não existe nenhum momento ou agora real. O momento, a realidade, é o resultado de ontem e esse ontem o resultado de inúmeros dias passados. O agora é o produto de ontem em movimento para o futuro, para amanhã. O medo é esse movimento do tempo que é produto do pensamento. Quando me vejo diretamente em presença de algo perigoso, não há medo. Eu atuo, talvez desacisadamente, ignorantemente, mas há ação. Porém, se concedo tempo à coisa, se permito um intervalo, o pensamento entra a ação e então sinto medo. Notai que não estamos fazendo psicanálise coletiva, não estamos a analisar-nos reciprocamente, mas estou bem certo de que cada um de nós, em formas várias, teme. Tomai uma delas, trazei à luz, mas não a confesseis a mim, por favor. Trazei à luz e olhai-a. E a maneira como a olhais é de imensa importância. Vamos examinar esta questão passo por passo. Como disse, a maneira de olhar é de grande relevância. Primeiro olhais o medo como algo que está fora de vós, algo que não é vós, uma coisa situada no exterior. Sois o observador, e o medo uma coisa exterior a vós. Há esta dualidade, esta contradição. Eu não estou com medo, mas o medo existe e tenho de vencê-lo. Preciso fazer alguma coisa em relação a isso que chamo medo. Assim, o observador é diferente da coisa observada. Mas existe diferença? Se examinardes, podeis ver que não há diferença. O observador é a coisa observada, tendo a bondade de seguir isto passo a passo. O observador, que tem medo, diz que há medo. E esse medo é uma coisa exterior a ele. Mas, para que o observador possa reconhecer
que essa coisa exterior é medo, já deve tê-la conhecido antes. Por conseguinte, o observador é a coisa observada. Não prosseguirei este exame, porque por ora é suficiente o que já dissemos. Sendo assim, uma vez que o observador, o pensador, é o pensamento, a coisa observada, todo e qualquer esforço com que visa libertar-se do medo cria outro observador. Está ele, pois, aprisionado num círculo vicioso. Espero que me estáis acompanhando. O observador é o centro de coisas acumuladas, lembranças, experiências, conhecimentos, instruções, é o sensor, etc. Este centro está cônscio de algo existente fora de si, a que chama medo, e faz um esforço constante para fugir, traduzir, transcender ou recalcar esse medo. Quanto maior a tensão entre o observador e o fato, o medo, tanto maior o esforço, tanto maior o desejo de fugir, de ocultar. E quando a pessoa não pode fugir, torna-se neurótica, visto que a tensão se torna por demais intensa. Viver nessa intensa escuridão do medo é um estado de neurose. Mas, como já dissemos, quando o observador é a coisa observada, não uma ideia, porém um fato, não há esforço algum, porque já não há contradição. Eu sou o medo. E que posso fazer? Segui, por favor, o que se vai dizer. O observador sempre atuou como se a coisa observada fosse diferente dele próprio. Assim, ele podia agir. Mas, ao perceber que o observador é a coisa observada, cessa então toda a ação de sua parte e, por conseguinte, todo esforço, consequentemente já não há medo. Isso exige muita investigação, muita observação interior, passo por passo, sem se chegar a nenhuma conclusão. Por conseguinte, deve a mente achar-se num estado de extraordinária vigilância, sensibilidade, presteza. E, quando não existe medo, porque o observador é a coisa que ele objetivou como medo, já não há aquela ação positiva, o fazer alguma coisa em relação ao medo. O observador é então a coisa observada. Esse é um estado de completa inação e essa inação total é a mais alta forma da ação. Não há, pois, esforço nenhum. Só a mente imputada, a mente que está comprometida, a mente que está a alcançar ou não alcançar os seus fins, só essa mente se acha em perene batalha e luta. Só ela faz esforço. Esse esforço, essa luta, é considerada a maneira positiva de viver. É a maneira mais prejudicial de viver. Naquela total inação, existe quando o observador compreende que ele próprio é a coisa observada. Há uma ação não produzida pelo esforço. Detenhemo-nos aqui por ora. Espero estejais compreendendo mais ou menos. Passemos agora a examinar a questão da morte. O que é a morte? 3 coisas precisam ser compreendidas: o viver, o amor e a morte. Elas são inseparáveis. Não se pode separar a morte do amor e do viver. Para nós, o viver, nas atuais condições, é tortura, aflição, sofrimento, uma coisa sem significação. Quanto mais inteligente, quanto mais sensível a pessoa, quanto mais ativa, intelectual e emocionalmente, tanto melhor percebe que a vida é inteiramente sem significação. E, consequentemente, inventamos, projetamos para ela um significado de acordo com o qual procuramos viver. Isso, absolutamente, não é viver. Portanto, importa compreender o que é viver. Viver não é esta batalha entre entes humanos, não é a batalha da competição, das raças, da ambição, etc. Não há necessidade de entrarmos em muitos pormenores. Ninguém ignora o que é a vida. Tortura, sofrimento, aflição e confusão infinitas. E isto é o que chamamos viver. E o amor, como vemos, é acompanhado do ciúme, da desconfiança, da agressão, da violência. Por conseguinte, não sabemos também o que é o amor. É muito evidentemente, não sabemos o que é a morte, porque lhe temos horror, não gostamos de falar dela. Falamos muito a respeito do viver, do amor, mas a morte é assunto que procuramos evitar, afastar de nós. Não gostamos de falar sobre ela e, quando falamos, é para racionalizá-la. Ora, ou em razão de nossos temores, inventamos crenças que nos proporcionam consolo, ressurreição, reencarnação e inumeráveis outras formas de fuga àquele fato extraordinário e misterioso que se chama a morte. No mundo inteiro, as religiões têm oferecido ao homem a esperança, em verdade, uma esperança essencialmente falsa. Nas antigas civilizações, as pessoas viviam para morrer. Para elas, a morte era muito mais importante do que o viver.
Mas a geração atual, a atual civilização, interessa o viver e não aquela outra coisa. E esse viver é uma tortura, com uma ocasional centelha de afeição, de amor e beleza. Assim, se não há compreensão do viver e se não há compreensão do amor, não há possibilidade de compreender o que é a morte. Compreendê-la não intelectualmente ou emocionalmente, sem fugir desse fato que tem de realmente acontecer e, portanto, precisa ser compreendido, sentido, é a coisa mais importante que temos de fazer. Vamos agora examinar este ponto. Notai, mais uma vez, que a palavra não é a coisa. A explicação que vamos dar também não é a coisa. Se a coisa não se verificar, não se realizar, a explicação nenhuma significação terá. Se a considerardes como mera exposição de uma ideia, nenhum valor terá. Já há tantas ideias, tantos livros publicados todas as semanas às dezenas de milhares. Não acrescenteis mais uma ideia às que já tendes. Como dissemos, só a mente que está vazia pode ver e pode agir totalmente. Em primeiro lugar, temos o facto da morte física. O corpo sujeito a constante uso e tensão, etc. Cede, sucumbe, morre. Morre também de acidente de doenças resultantes da vida moderna. Fisicamente poderão descobrir-se medicamentos, regimes dietéticos, etc. que lhe deem mais uns 50 anos, mas o fim é inevitável. Como todo organismo, ele tem de chegar a seu fim e seria desejável mantê-lo o mais tempo possível em bom estado de saúde. Mas há um fato muito mais profundo, um ponto muito mais fundamental nesta questão da morte, o findar psicológico. O eu. A experiência acumulada como ente humano, com todos os seus conhecimentos, todas as coisas aprendidas e acumuladas, toda a espécie de lembranças carinhosamente conservadas ou desprezadas, repelidas. Tudo isso constitui o eu, o ego, a pessoa, e esse é o centro psicológico que tememos perder. Não sei se já investigastes esse centro, não apenas o que temos dito acerca da tradição, da herança racial, da educação, etc. Esse centro nada tem de divino. Não é nenhuma dessas coisas que o homem veio inventando por séculos afora. Atman, eu superior, alma, e que são uma repetição em palavras diferentes da ideia de que existe algo de supremo dentro de cada um de nós. Um comunista chamaria essas coisas por a bobagem. Os que nelas creem, a elas se apegam como se fossem verdades eternas. Mas, examinando-se aquele centro, vê-se que é uma mera ideia, pensamento, memória, mero feixe de experiências e respectivas reações. Examinemo-lo com todo o vagar. Não me chameis ateísta, isto ou aquilo, estamos examinando. Aquele centro é um resultado do tempo e, como todo centro, cria espaço ao redor de si. Este microfone existe num espaço e cria um espaço em torno de si. Isso é bastante simples. E há o centro, representado pelo eu, a criar espaço em redor de si. Esse espaço pode dilatar-se consideravelmente, expandir-se, contudo, onde há um centro, há sempre limites. Dentro desses limites, não pode haver nenhuma espécie de liberdade. Ainda que essa consciência dotada de um centro possa expandir-se por meio de vários artifícios mentais, drogas, etc. Nesse espaço criado pelo centro, não há liberdade. A morte, para a maioria de nós, representa a perda desse centro, não é verdade? Perda das coisas conhecidas, minha família, meus amigos, tudo o que tenho acumulado. O centro é o conhecido. E a morte, uma coisa que desconheço de todo. O que me aterroriza é a perda do conhecido, não é o desconhecido. E perder o conhecido significa ficar inteiramente só, ver-se completamente só num vácuo. É disso que temos medo. E por causa desse medo, buscamos a fuga por várias maneiras. Temos um verdadeiro sistema de fugas, e quanto mais romântico e espiritual o indivíduo, não sei bem o que significa espiritual, tanto mais fantásticas as suas ideias. Ora, é possível pôr fim àquele centro todos os dias, quer dizer, sem primeiro acumulá-lo para depois abandoná-lo, morrer para esse centro em cada dia, em cada minuto? Esse centro é constituído de experiências e conhecimentos. A vida é um processo de experiência de constante desafio e reação. E,
Quanto mais inadequada a reação, tanto maior o conflito. A não ser que a pessoa seja altamente esclarecida, inteligente e sensível, o que a mantém desperta é a experiência ou o desafio. Mas nós temos de receber cada experiência e dela não conservar posteriormente o mais leve vestígio. Está claro? Tendes uma experiência, agradável ou desagradável, perigosa ou apressível, deveis receber essa experiência, compreendê-la e imediatamente morrer para ela, para que não fique nenhuma lembrança a constituir um centro conservador daquela experiência. Isso nós fazemos algumas vezes naturalmente, mas estar tão intensamente vigilante, sem escolha, de modo que cada experiência seja totalmente assimilada, compreendida e dissolvida, isto requer uma grande abundância de energia. Vale dizer atenção. Morrer todos os dias para todos os prazeres, todos os pensamentos, toda a espécie de acumulação, isso renova a mente e o coração e a vida deixa de ser uma tortura. Morrer todos os dias para tudo o que conhecemos é amar. De outro modo é impossível amar. O amor não é uma coisa cultivável, é como a humanidade. Tão logo se começa a cultivá-la, ela passa a ser um manto de vaidade. Só no morrer para tudo, para todas as experiências, se encontra o viver, porque o viver é um movimento sempre novo, novo em cada minuto do dia. Inocente. E morrer para o passado significa viver totalmente numa dimensão inteiramente nova. Talvez, se tendes interesse, possamos agora, por meio de perguntas, penetrar mais fundo nesta matéria ou reformular o que estivemos dizendo nesta manhã. Interrogante: qual é a entidade que tem o poder de observar a mente? Krishnamurti: Senhor, se antes de tudo percebemos que o observador é a coisa observada, uma das coisas mais extraordinárias uma vez percebida, então nesse estado de atenção não há observador nem coisa observada. Eu me explico. Olhai aquele carvalho. Olhai-o realmente. Vós sois o observador e o carvalho a coisa observada. Há um espaço entre vós e o objeto, a árvore. Nesse intervalo ou espaço está o tempo. O tempo de que se precisa para ver o objeto. O objeto é sempre estático e o que é estático, quando observado, é tempo. Pois bem, o observador está a observar a árvore. Naquele intervalo, naquele espaço, criam-se ideias de toda a espécie. Aquela árvore é um carvalho, gosto, não gosto, quem me dera tê-la em meu jardim, preferia que ela fosse isto ou aquilo. Dúzias de coisas diferentes que me impedem de ver realmente o fato. A árvore, vê-lo em sua totalidade, porque minha atenção é desviada pelas palavras, pelo nome, pelos conhecimentos botânicos que tenho a respeito da árvore. Essa distração me impede de olhar realmente a árvore. Quando já não estamos a dar nome, quando o pensamento já não funciona na forma de conhecimento relativo à árvore, há então algum espaço entre vós e a árvore? Então, se penetrardes e observardes profundamente tudo isso, vereis que o observador é a coisa observada. O que não significa que o observador se identifica com a árvore. É bem de ver que a identificação do observador com a árvore é uma coisa perfeitamente absurda. O observador não se torna árvore. Interrogante: não observais o vácuo? Krishnamurti: meu caro senhor, examinai isso. Examinai-o, não pergunteis nada. Examinai o fato. Olhai aquela flor. Alguma vez olhaste uma flor? Ou apenas olhais, lhe dais um nome e passais adiante? Ou dizeis: que bela, vou cheirá-la. Tudo isso são ações que vos distraem e vos impedem de olhar a flor. Assim também os entes humanos, que se conhecem e nunca se olham, têm as respectivas imagens um do outro. E essas imagens é que estão em relação entre si. O observar claramente uma coisa, e muito poucos o fazem. Não exige esforço algum estar-se tranquilamente sentado numa tarde quando se dispõe de tempo e de folga e olhar uma flor, olhar a si próprio, olhar o movimento dos próprios pensamentos e sentimentos e reações. Estar simplesmente a observar sem escolha. Isso é o começo do autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, ver-se-á o homem num estado de perpétua confusão e aflição. Quando o observador é a coisa observada, isso só se torna possível quando há atenção total e não a atenção fragmentária. Essa atenção pode durar um segundo ou um minuto, mas o desejo de mantê-la torna-a desatenção. Perguntar o que é o observador? Qual o estado da mente quando não há observador? Quando o observador é o objeto observado, formular em palavras
O que é aquele estado é negá-lo. Uma pessoa não pode comunicar algo que outra não conhece, não descobriu. E a fazer-se tal comunicação que é impossível, logo se queria alcançar aquela coisa, dir-se-ia, ensinai-me um método de alcançá-la, e estar-se-ia no caminho errado. Interrogante, senhor, o que me impede de ver a árvore é o eu, e percebo que tenho de dispor-me a renunciar ao eu, abandoná-lo, soltá-lo, antes de poder ver a árvore. Não é isso que dizeis? Krishnamurti, qual é a entidade que vai renunciar? Interrogante, o eu. Krishnamurti, senhor, o eu não pode renunciar a si próprio. O que pode fazer é só ficar quieto, mas não poderá ficar quieto sem a compreensão da inteira estrutura e significado de si próprio. Ou se compreende essa estrutura e significado total imediatamente, ou não se compreende em absoluto. E esse é o único caminho, não há outro caminho. Se disserdes, eu me exercitarei e gradualmente farei que o eu morra, se assim fizerdes, caireis numa armadilha diferente que é o mesmo eu. Interrogante, se observo uma árvore na maneira como descreveste, isto é, de modo que o observador seja a coisa observada, a árvore continua existente? Krishnamurti, é claro, senhor. Interrogante, se observo o medo da mesma maneira, ele continuará também existente? Krishnamurti, não. Vede, em primeiro lugar, que eu não desejo livrar-me do medo, porém compreendê-lo. Para compreender uma coisa, devo ter interesse nela. Tenho de amá-la, tenho de cuidá-la. E se digo, preciso libertar-me dela, essa é a maneira mais insensata de agir, porque eu tenho de compreender a natureza do medo e para compreendê-la tenho de olhar o medo, mas não posso olhá-lo. Se digo que preciso, que desejo, libertar-me dele ou recalcá-lo ou sublimá-lo. Tenho de olhá-lo realmente, pôr-me em contacto com ele, não através de uma palavra, porém diretamente em contacto com o fato, com o que realmente é. Interrogante, dissestes que, estando a mente e o coração vazios, pode-se compreender realmente, mas como esvaziar o coração? Krishnamurti, como pode a mente, essa mente tão repleta de coisas e tão tagarela, como pode a mente esvaziar-se? Receio que não haja nenhuma maneira de fazê-lo. Qualquer método é a coisa menos prática que há. Sei que se crê que, seguindo-se um método, ele nos ajudará a clarificar a mente. Pelo contrário, todo método produz seus resultados próprios, mas não liberta a mente das tradições e conhecimentos nela acumulados. Eis porque eu disse no começo que o importante é escutar. O escutar requer atenção, um certo elemento de afeição que possibilite a comunhão. Vereis então que, sem esforço algum, aquilo se realiza o esvaziar da mente. Interrogante, na solidão se encontra às vezes a claridade, mas no convívio com pessoas encontra-se o caos. Podeis dizer alguma coisa a este respeito? Krishnamurti, quando estamos sós, encontramos às vezes clareza. Só no contacto com pessoas nos tornamos confusos, diz o interrogante. Infelizmente, nem sempre podemos viver sós, e o viver só exige o mais alto grau de inteligência. Viver isolado é relativamente fácil. Nesse estado, podemos desenvolver nossas idiosincrasias, características, tendências, cristalizar-se-nos, solidificar-nos, etc. Mas o viver só requer imensa sensibilidade e inteligência. Sensibilidade, ser sensível, é ser inteligente. Nesse estado há clareza. E não é possível, indaga o interrogante, viver neste mundo com pessoas no escritório, etc., nesse estado de só, nessa claridade? Certamente que é possível, mas desejais que se vos dê tudo, tomar uma pílula e ficar tudo resolvido? Tão acostumados estamos a que nos digam o que devemos fazer que endeusamos a autoridade e perdemos de todo a capacidade e a intenção de descobrir as coisas por nós mesmos. Em nossas palestras aqui não há instrutor, não há método, não há prática, só há percepção do que é. Quando há essa percepção, o problema está resolvido. Interrogante, que significação tem para o viver a fé e a esperança? Krishnamurti, espero não me considereis rude se respondo que não tem significação nenhuma. Já tivemos a esperança, já tivemos a fé, fé na igreja, fé na política, fé nos guias e líderes, fé nos gurus, porque desejávamos alcançar um estado de bem-aventurança, de felicidade, etc. E a esperança sempre nutriu essa fé. E se observarmos a história, a nossa vida, vemos que aquela esperança e aquela fé nada significam, pois o importante é aquilo que somos, o que realmente somos, e não o que pensamos ser ou pensamos que deveríamos ser. Aquilo que realmente é. Se soubermos olhar o que é, isso opera uma extraordinária transformação. Interrogante, só ocasionalmente temos a possibilidade de ter clareza, mesmo vivendo em família,
Como fazer nossos filhos viverem em harmonia? Deve haver alguma maneira de ajudar os jovens a viver em paz, ou mesmo em relação às nações? Krishnamurti pergunta o interrogante: como educar nossos filhos? O educador tem de ser educado antes. A educação atribui desmedida importância à tecnologia, à aquisição de saber, desprezando o campo total da vida. Dele cultiva uma parte insignificante, desprezando todo o campo do amor, do pensamento, da morte, da ansiedade. É isso que se chama educação. Mas é possível educar de maneira diferente, levando-se em conta todo o campo da vida? Só é possível quando o educador sente também interesse nisso. Um tal educador é uma entidade rara na família ou na escola.